Olá, eu sou Lisa Mirella, esse é o quadro Cuide Bem do Seu Dinheiro e hoje eu vou conversar com a Ana Martinez, que é consultora de recursos humanos, e o nosso bate-papo vai ser sobre emprego. Ana, obrigada por participar com a gente do quadro. Eu que agradeço o convite, Mirella. Então, gente, Rio Preto no ano passado terminou bem colocada no ranking de emprego, com cerca de 2.000 vagas, mas ainda assim muita gente está procurando. Tudo começa com o currículo. Existe uma forma ideal de preparar esse currículo? Existe sim. É muito importante que o profissional ele entenda que o currículo é o primeiro contato que ele tem com a empresa, tá? Então o currículo ele tem que ser objetivo, simples, ele deve ser trabalhado de forma que o profissional, ao identificar o currículo dele, já entenda qual é o perfil e qual é a vaga que ele está buscando. Porque o que acontece hoje é que as pessoas colocam currículos ou com excesso de informações ou com informações de menos. E aí o profissional ele olha o currículo e não sabe nem para que caminho, né? Para qual vaga encaminhar, o que fazer com aquele currículo. E que informação é fundamental ter nesse currículo? Dados pessoais. Pode até parecer brincadeira, mas eu já recebi currículo sem nome. Meu Deus! Sem nome. A principal informação coloque seu nome, endereço é muito importante, porque muitas empresas, elas contratam de acordo com a localização que a pessoa mora. Ah, se é perto do emprego, do trabalho. Exatamente, tem empresas que dão essa preferência, né? Telefones atualizados, isso é muito importante. Às vezes a pessoa muda de telefone, hoje é tão simples, né, adquirir um novo chip. A pessoa muda de telefone e não coloca no currículo, e-mail, e aí vai para as informações profissionais. É importantíssimo manter sempre o currículo atualizado, como está trabalhando atualmente, qual é a empresa, a função, as atividades que ele desempenha. Tem um detalhe, Elisa, que algumas empresas, elas generalizam os cargos. Então, por exemplo, coloca lá, auxiliar administrativo. Certo. O que se torna muito amplo, mas auxiliar administrativo em qual área? Então, é importante que coloque também o departamento. Isso já aconteceu comigo. Eu trabalhei numa empresa onde eu era auxiliar administrativo, mas no departamento de recursos humanos. Então, tinha uma especificidade. Tinha. Então é importante que nas funções seja muito bem detalhado o que eu faço dentro da empresa, né? E importantíssimo também colocar o período de trabalho. Quanto tempo eu estou na empresa, ou se eu estou atualmente ou não, isso é bem importante. E a questão da foto? Tem aí toda uma polêmica. Coloca foto ou não coloca? Apenas se solicitado. E quando eu estou me candidatando, eu não sei se aquela empresa tem vaga, mas eu quero me apresentar. Eu devo colocar para qual função eu gostaria e a foto ou não? A foto é desnecessário no primeiro momento, bem como documentos pessoais. Certo. Não sei se nós vamos falar disso pra frente, mas eu já adianto. Não precisa colocar número de RG, de CPF? Não, é até um risco, né? Porque a gente nunca sabe na mão de quem vai parar esse currículo. Então não coloque documentos pessoais e nem foto, exceto realmente quando solicitado. Ah, mas e o cargo? Eu coloco o que eu desejo? Sim, coloque lá objetivo. Não necessariamente o cargo, mas o departamento, a área, porque às vezes eu quero um cargo a nível de coordenação, mas a empresa não tem no momento, mas ela tem algum outro, nível de analista, né? Então aí a empresa pode dar a oportunidade de chamá-lo para uma entrevista. Legal. E esse currículo, como que ele deve ser enviado? Pessoalmente ou não mais assim? Hoje em dia, o que eu falo que é muito importante é a questão do planejamento. Quando o candidato ele vai procurar uma empresa, ele deve se planejar e conhecer a empresa. Então, qual é a empresa que eu vou buscar? Ela tem um departamento de RH onde eu posso encaminhar diretamente o meu currículo? Ela tem dentro do site dela um Trabalhe Conosco, que é onde ali eu vou fazer, né, a minha inscrição, eu vou me cadastrar diretamente no site? Então entenda como que é a empresa, porque às vezes você vai levar um currículo impresso e a empresa só trabalha com currículos que ela recebe online, no site.
Então a pessoa vai perder tempo, vai ficar na portaria. Vai perder currículo. tempo e dinheiro, né? Recentemente até teve uma matéria onde falava que tinham profissionais que deixavam de comer para poder imprimir um currículo. Então, poxa, vamos né, observar isso. O que é importante, como que a empresa busca. E a internet está aí para facilitar, né? Para facilitar. E falando como recrutadora mesmo, hoje é muito mais fácil o nosso trabalho a gente receber o currículo digital do que ele em papel. Então, a partir do momento que a gente recebe, mesmo se não tem a vaga, nós temos uma pasta onde aquele currículo ele é direcionado de acordo com o cargo. Então, quando houver a necessidade, a gente já entra naquela pasta de talentos e já identifica o currículo. Se ele está impresso, é muito mais difícil. Sem dúvida. Então, sempre analisar isso, encaminhar ou por e-mail ou pelo site, a não ser que a empresa não tenha, que ela encaminhe o endereço, aí sim o profissional entrega ele impresso. Tá, eu tô lá procurando emprego, eu mandei esse currículo e nada, ninguém me dá uma resposta, ninguém se interessa. Mando de novo, o que eu faço? Como é que deve ser esse comportamento? Cuidado, né? Eu entendo que o profissional, quando ele está aí disponível no mercado de trabalho, é complicado, às vezes tem família para cuidar, então bate sim o desespero, eu entendo isso. Mas também são muitas pessoas mandando o currículo. Então hoje as empresas não conseguem responder a cada um. É muito difícil dar uma devolutiva ou convidar todos os candidatos para uma entrevista, tá? Pode encaminhar novamente o currículo? Pode, mas dê pelo menos 3 dias, 7 dias para estar encaminhando. Tem pessoas que às vezes encaminham 5 vezes o currículo de forma seguida, a cada meia hora, a cada 1 hora, né? Então, mas aí já vai ser tirado da lista, né? Não necessariamente, mas isso pode prejudicá-lo, né? Então, assim, o recrutador, ele olha, fala, poxa, novamente, né? E aí a gente entende, sim, do desespero de cada uma, mas também a empresa, ela leva isso em consideração. Entendi. Gente, se vocês estão aí nos assistindo e tiverem algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai conversar sobre o assunto, tá? Por falar, você falou de desespero, às vezes bate o desânimo, né? Como que a gente pode lidar com esse momento em que se está fora do mercado? Tem alguma saída para ficar mais leve? Tem. Uma das saídas é realmente estar antenado como que está o mercado e inovar, né? A inovação ela é muito importante. Às vezes a área que eu atuo hoje, ela já não tem mais campo. Então, vamos ver o que eu posso fazer. Hoje em dia a gente vê pessoas aí fazendo bolos para fora, doces, né? Então, às vezes chega um momento que o profissional deve parar e pensar o que eu posso fazer a mais, né? Outra dica que eu sempre dou é façam cursos. Isso é muito importante, né? Nós temos aí hoje, através da internet, vários cursos gratuitos mesmo. Instituições, nós temos instituições na nossa cidade que oferecem cursos gratuitos. Então, é uma forma de conhecer novas pessoas, identificar novas habilidades, que isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa, eu sempre fui vendedor. Sim. Mas às vezes tem ali alguma habilidade escondida que ele não sabe. E é o momento de fazer cursos, de conhecer pessoas novas e de se autodescobrir. Entendi. Então, dá para se capacitar sem gastar? Dá sim. Hoje, as instituições aqui na nossa cidade já oferecem e também via web, né? Na internet tem vários cursos, existem até alguns cursos que têm um custo, mas são custos bem baixos, coisas de R$2. Ah, é? Tão baratinho assim? Bem bacana. Cursos com certificados e tudo mais. Então é importante, vale a pena pesquisar. Bom, e falando de internet, os recrutadores ficam mesmo de olho nas redes sociais? O que eles observam do comportamento, assim? Sim, eles ficam de olho. A gente normalmente analisa todas as redes sociais, inclusive quando se fala de WhatsApp, até o tempo que a pessoa fica online. Então vamos supor, você é convidado para ir numa entrevista. Certo. Às vezes a empresa deixa você ali uns 10 minutinhos aguardando na recepção, outras até um pouquinho mais. E eles observam se naquele momento o candidato ele está online,
se ele está preocupado, se ele está concentrado, o que ele está fazendo, né? Tem profissionais aí que hoje em dia já o pessoal está bem consciente, mas ainda eles colocavam em currículo, sabe? Segunda-feira outra vez, aquele desânimo, né? Você fala na rede social. Nas redes sociais. Então essa brincadeira da segunda e da sexta tem que tomar cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Porque é o seu perfil que está ali. Exatamente. A gente fala assim, que na rede social é o que realmente o profissional é. Uhum. Na entrevista, ele assiste vários tutoriais, conversam com vários profissionais da área, e ali ele tenta, né? Como que eu posso, né? Como se dar bem numa entrevista? Qual é o comportamento que eu devo ter numa entrevista de emprego? E já na rede social é o que você realmente é. Então a gente acompanha muito isso. Por falar na entrevista, então vamos lá. Que comportamento essa pessoa precisa ter para se dar bem? Ou para também não ser falso desse jeito, Sim. né? Uma dica muito legal, sempre chegue aí com 10 minutinhos de antecedência numa entrevista. Tá? E sem mexer no WhatsApp antes, hein? E assim, são 10 minutinhos. Tem pessoas que aproveitam e chegam 2 horas antes. Né? Então, às vezes, o profissional ele não pode te atender naquele momento. Isso também demonstra ansiedade. Então, cuidado sim. com alguns tipos de comportamento. Então, chegue 10 minutinhos com antecedência. Leve sempre um currículo impresso. Quando você leva um currículo impresso, isso já significa que você está preparado. Né? Então, Certo. caso o entrevistador ele não tem o seu currículo, naquele momento você já tem o currículo em mãos. Fale sempre a verdade, tá, gente? Comece falando de você. E por incrível que pareça, é muito mais difícil, às vezes, a gente falar da gente do que das funções que a gente desempenha. Sem dúvida. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. As perguntinhas de sempre, né? O que você tem de positivo, quais são os seus pontos positivos e pontos que devem ser melhorados, devem ser muito bem estudados antes de ir para uma entrevista. Uma autoanálise, né? O que eu tenho de positivo? O que eu posso colaborar com a empresa? Né? E quais são os pontos que eu preciso desenvolver, que eu preciso melhorar? Então, são informações importantes para que a hora que chegue na entrevista, você já consiga, né? Já tenha aí uma facilidade de desenrolar a entrevista de forma mais tranquila. Legal. E a questão das vestimentas, isso ainda pesa ou já está um pouco mais maleável? Não, isso ainda é importante, tá? É importante observar. Jamais compareçam em entrevista com camiseta de time de futebol. Isso acontece diversas vezes, tá? Outro ponto também é bonés, maquiagens muito fortes, saltos altos. Então, assim, cuidado, né? É o seu primeiro contato na empresa. Então, mantenha bastante cuidado com relação à aparência. E muita maquiagem, cabelo muito arrumado, também não é legal? Também não é. Lógico que depende muito para cada vaga, tá? Estou indo para uma vaga onde exige aí uma boa aparência. Tudo bem. Agora, quando não for o caso, vá de maquiagem leve, né? Uma roupa adequada, nada a amostras, decotes, fendas, né? Isso daí é importante observar. Legal. Então, a gente tem aqui algumas pessoas nos assistindo e a Zilda fez um comentário, Ana. Ela diz assim: estou desempregada, já mandei muitos currículos e não tenho retorno. Que dica que você dá para ela encarar esse momento aí? Olha, uma dica importante, Zilda, você pode tentar ir até a empresa, tá? Aquela empresa na qual você está encaminhando o currículo, procure ver se você tem acesso à área de recursos humanos ou às agências, chega e se apresenta. Porque, como eu falei, Lisa, são muitos currículos que são recebidos diariamente, né? Assim como a Zilda, tem muitas Marias, Joãos, muita gente desempregada há bastante tempo. Sim. Então, eles vão encaminhando. Então, compareça, vá até a entrevista com o currículo impresso, nesse caso, porque ela já fez várias tentativas, tá? Então, essa é uma dica. Mas observe também o currículo, vê se ele está atrativo, se
está um currículo objetivo, um currículo claro. A comunicação do currículo, ela tem que ser muito clara, tá? Então, um primeiro olhar é para o currículo mesmo. Às vezes a gente fica preocupado, nossa, precisa ter 2, 3 páginas para mostrar que eu já estudei, que eu fiz isso, e às vezes não importa. Não, o currículo ele deve ter uma página. Se tiver muitas informações realmente relevantes, a segunda, tá? Mais de 3 páginas não adianta, porque ele se torna cansativo. Tem até um estudo que diz que um currículo ele é analisado em 6 segundos. Meu Deus. Então, assim, é muito rápido. Portanto, ele tem que ser muito claro e objetivo. Então, eu tenho que olhar, receber um currículo, olhar para ele e falar, esse serve para vaga. Tá? Então, dá uma olhada, Zilda, vê se o seu currículo ele está bem claro, bem atrativo, né? As informações realmente que você busca. Um detalhe importante. Hoje está tendo o seguinte, surge uma vaga, né? Uma empresa X divulga aqui no diário uma vaga. Estou contratando auxiliar administrativo. Devido ao alto número de desempregos, engenheiros encaminham currículo. Gente muito qualificada. Encaminham currículos. Então, assim, realmente, aí a pessoa fala, nossa, mas eu tenho muito mais preparo. Tem, mas a empresa ela quer um perfil talvez mais simples. Então, tem que tomar cuidado se o currículo ele está sendo direcionado para as vagas corretas, que nós chamamos de foco. Tem que ter um foco. Não adianta você ter toda essa qualificação e buscar uma outra vaga inferior. Normalmente a empresa vai dar área negativa. Entendi. Tá? Porque o que ela pensa? Nesse momento, ele está buscando a vaga, mas ele vai continuar buscando vaga na área dele. Sim. Então, é um possível candidato a ficar pouco tempo. E ela vai ele vai usar realmente aquela vaga como trampolim. Ele vai usar a vaga para buscar novas oportunidades. Legal. E o networking, ele é muito importante, né? Muito importante. É através do networking que você consegue conhecer novas pessoas e fazer-se conhecido. Isso é muito importante, né? E como que se faz um networking na prática? Na prática. Às vezes o seu próprio amigo, seu vizinho, ele é uma pessoa que ele pode te ajudar. Então, assim, não tenha vergonha de falar, gente, eu estou precisando de um trabalho, né? Eu estou com o meu currículo aqui, se você souber de alguma oportunidade, a empresa que você trabalha está buscando. Então, assim, com pessoas da família, com amigos, já começa por aí. E essas pessoas, elas já vão te apresentando outras, né? Certo. Então, a prática, às vezes, é começar dentro de casa mesmo, com as pessoas legal. mais próximas. Bacana. Teve até um caso bem interessante um dia que eu peguei um Uber aqui na cidade e ele estava fazendo como bico, porque ele estava procurando um trabalho. E ele comentou comigo, ele falou assim, Ana, você sabe de alguma empresa que está contratando? Aí eu peguei e falei, eu sou consultora de recursos humanos. Nossa, eu não acredito. E ali a gente foi desenrolando, quase que surgiu aí uma entrevista dentro do carro. E ainda eu dei uma dica para ele, falei, tem um currículo aí impresso? Ele falou, não tem. Eu falei, então da próxima vez tenha. Porque num momento desse, né? É a oportunidade, É a oportunidade. Então, eu passei o meu contato para ele, mas ele poderia aí ter outras pessoas que, nossa, a empresa que eu trabalho está contratando. Sim, ele já teria um currículo impresso ali para encaminhar. Legal. Então, é ficar de olho nas oportunidades mesmo. E então agora, para finalizar, mais alguma dica de ouro para o pessoal que está aí na batalha por um emprego? Gente, a dica de ouro é, nunca desistam, tá? Não é fácil, mas estejam aí sempre em busca mesmo do que vocês querem. Foco naquilo que vocês realmente estão buscando, naquilo que vocês querem. Vá atrás das empresas, faça um currículo bem atrativo. Chegue na entrevista com antecedência, seja você mesmo na entrevista, isso é muito importante, né? Não querer mostrar demais aquilo que você não é, né? Isso é bem bacana. E esteja atento, né? Um ditado que eu sempre brinco, quem não se faz visto não se faz lembrado. Então fale para as pessoas que você está em busca, que você está procurando e deixe todo mundo atento ali e cuidado nas redes sociais, né? Ah, isso é fundamental, né? Fundamental. Faça um LinkedIn, que é a rede social profissional,
Isso é muito importante, tá? Então, tem o seu LinkedIn. Hoje, as empresas já pedem pra gente analisar LinkedIn. Então, se você não tem ainda, faça, busque, né? Como que eu vou fazer? Já faça o seu LinkedIn. Bacana. Obrigada, gente. Eu agradeço, Ana, pela participação. Eu que agradeço o convite. E até a próxima.